quis trazer esse exemplo simplesmente para, de alguma maneira, ao invés de fazer o argumento estritamente teórico, premissas normativas, eu desejar que o sistema seja melhor, não me impede de ser capaz, é isso que diz o Dow, por exemplo, não me impede de ser capaz de definir com muita exigência metodológica quais são os elementos a serem mensurados. E mais do que isso, que ferramentas são capazes de mensurar? Ferramentas analíticas, metodológicas. Quer dizer, a premissa supostamente normativa não prejudica. Ela é Agora, ignorar que essas premissas são um componente fundamental dessa perspectiva, eu acho que seria empobrecer a discussão. Bom, tem vários exemplos, aí nós vamos voltar a isso depois. Se vocês quiserem, a gente pode voltar a especificar, mas eu queria passar para uma outra parte agora, que é o seguinte. Então, a partir dessas premissas do conceito da qualidade, nós poderíamos tentar responder a pergunta que é a de efetivamente como definir o conceito, né? O Larry Diamond e o Leonardo Morlino fazem uma analogia para definir com o mercado. Vocês devem ter visto isso no texto, né? Há uma certa preocupação, uma certa ideia de que, a exemplo do mercado, o produto, no caso a democracia, já sei, vai ter uma parêntese, vai ter uma objeção aqui, não é? A democracia não é um produto, a democracia é um valor, não é? Então, talvez, como é que eu posso tratar um valor como produto, não é? A minha resposta é a seguinte: a democracia é efetivamente um valor. Liberdade e igualdade são valores, mas a democracia é também um instrumento, um meio. Eu digo, eu quero votar para mudar nas políticas públicas, a orientação das políticas. Eu voto, ao votar, ou ao escolher o partido A ou o partido B, ou ao escolher o governante que tem mais inclinação ou menos inclinação para o social, ou para isso ou para aquilo, eu estou usando o meu direito de escolha como um redirecionador das políticas. Nesse sentido, a democracia tem uma dimensão instrumental, né? Não tem a menor... Bom, eu diria, ela tem uma dimensão valorativa e uma dimensão instrumental. Então, desse ponto de vista, seria possível pensá-la como produto. A ideia que eles sugerem é que é preciso pensar se existe adequação do produto, no caso a democracia, em relação aos seus objetivos, para aquilo para o qual o produto foi programado, foi designado. Se existe funcionalidade do ponto de vista das propriedades de uso, entendendo por propriedades de uso a acessibilidade que o produto oferece para quem quer consumi-lo. Não adianta eu ser muito versado em toda a tecnologia moderna se eu não for capaz de usar pelo toque, né? Realmente encontrar aqui a internet, todos os mecanismos. Se eu não for, se o produto de alguma maneira não me habilitar, e é exatamente o caso desse celular, né? Ele tem tanta dificuldade que toma um enorme tempo para acessar a internet por aqui. Então eu não uso. Quer dizer, a discussão da funcionalidade é mais ou menos essa, né? Em terceiro lugar, eles se perguntam sobre as qualidades das propriedades do produto. Se são fáceis, se aumenta a acessibilidade, se tem durabilidade, né? Finalmente, do ponto de vista de mecanismos de tomada de decisão que envolve a participação de um grande número de pessoas, tem que ter duração no tempo para que você seja capaz de comparar decisões que você toma. Para que, de alguma maneira, decisões que você toma hoje sobre o uso de recursos na saúde possa, de alguma maneira, te ajudar a pensar, influenciar a decisão que você vai tomar amanhã. Você vai botar, em vez de botar agora mais dinheiro na saúde, eu quero botar na educação. Supõe continuidade no tempo, durabilidade, né? E, evidentemente, satisfação dos consumidores, dos usuários. O quanto o produto, no caso da democracia, atende às expectativas, né? Bom, não é preciso ir muito longe nisso para saber que isso envolve timing, quer dizer, tempo de produção, de funcionamento, de existência, precisão, qualidade, design das possibilidades de adaptação do produto. Claro que a gente poderia aqui escolher uma série de outros exemplos para verificar se aplica essa analogia que eles fizeram com o mercado. Por exemplo, qualidade das relações humanas. Quer dizer, tem várias coisas que poderia, certo? Mas eu prefiro ficar com essa ideia, prefiro ficar com esse ponto de partida.
Claro que a democracia não é só um meio de realizar decisões para aumentar, para melhorar a qualidade de vida, o desenvolvimento humano, e a exemplo da velha perspectiva clássica do Aristóteles, a boa vida, alcançar a boa vida. Claro que ela é isso, mas ela é um instrumental nesse sentido, ela é um mecanismo pelo qual eu posso realizar. Então, desse ponto de vista, a analogia, a meu juízo, ela bate, né? Como é que a gente traduz a analogia? No caso dos princípios ou do conteúdo, são bem conhecidos, liberdade e igualdade, né? Isso corresponde aos objetivos do produto. No caso dos procedimentos, diz respeito ao direito de influir nos rumos da política, né? Mas não apenas o direito de votar, de escolher, mas o quanto isso implica em propriedades que permitam alterar os rumos daquilo que vem sendo o que de alguma maneira se avalia que precisa ser mudado. Quer dizer, não adianta eu imaginar que ao longo de 30 anos, não é, populações têm direito de escolher governos nas comunidades locais, mas as escolhas que elas fazem afetam muito pouco a possibilidade de mudar o rumo da política local. Quer dizer, o aspecto do procedimento aqui, se vocês querem, ou da funcionalidade do produto, diz respeito ao quanto, não é, isso que está sendo designado como objeto da qualidade, efetivamente permite realizar o objetivo fundamental. E, finalmente, os resultados. Quer dizer, as qualidades do produto, no caso da democracia, diz respeito às qualidades das políticas públicas, extensão dos direitos, efeitos dos princípios constitucionais, por exemplo, da igualdade perante a lei, né, e o quanto isso implica em satisfazer expectativas, né. Bom, algumas implicações possíveis desse tipo de abordagem, que podem ser, que eu estou procurando resumir, quer dizer, isso sintetiza algumas coisas que apareceram na definição inicial que nós discutimos na aula passada do conceito de democracia, mas que também, eu diria, são agregadas agora por essa abordagem. Em primeiro lugar, o alto grau de liberdade das pessoas, no sentido de, na qualidade da democracia, de poder participar de decisões que interferem na sua vida, no modo como as pessoas fazem a gestão da sua vida. Quer dizer, num certo sentido, a ideia que é uma recuperação da ideia da política, é um resgate da ideia de que a política, por envolver decisões muito importantes do ponto de vista, decisões que são vinculantes, não é? Do ponto de vista de dilemas, desafios coletivos, elas afetam a vida das pessoas. Ora, o sistema não pode propor que as pessoas participem sem que, de alguma maneira, isto não esteja colocado em questão. As pessoas têm que ter possibilidade, mecanismo através dos quais elas possam interferir, de alguma maneira, em decisões que afetam a gestão da sua vida. Segundo ponto, o alto grau de igualdade quanto a direitos de participação e influência nos rumos Bom, aqui o caso clássico é o caso das mulheres, né, que eu disse que eu vou insistir sobre isso o curso inteiro. Uma agregação das mulheres ao sufrágio, não tem mais de 50 anos, tem pouco mais de 50 anos, na maior parte dos países mais de democracia consolidada. E no caso brasileiro, vocês sabem, imagino que saibam, as mulheres saberão isso talvez mais do que os homens, né? A participação das mulheres na eleição do último Congresso Nacional caiu, um pouquinho, mas caiu. Era 8,8%, foi para 8,4%. Quer dizer, o problema não é falar da queda, né? Nesse caso, o problema é que o percentual, por si só, ele é quase que um grito no meio do deserto, né? Numa sociedade como a nossa, que hoje tem 51% da população formada por população feminina, você tem 8%. Então, é claro que isso às vezes aparece de uma maneira muito restrita, mas eu acho que seria necessário tirar todas as implicações que isso tem do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista do que isso afeta a participação desse segmento da sociedade, da derivação que essa participação poderia ter, demanda de novos direitos. Se você não tem, você... Bom, então, né? Então isso para indicar, a partir dessa noção da igualdade, o que é que afeta, o que é que implica, né?
Bom, e, finalmente, o alto grau implica o alto grau de capacidade de controle dos cidadãos sobre os tomadores de posição e implementadores das políticas públicas. Bom, a questão aqui, que vai aparecer muito forte na literatura da qualidade da democracia, é que isso só pode se dar, e isso se dá efetivamente, dependendo fundamentalmente das instituições de representação, partidos e parlamento, por um lado, e das instituições ou do sistema de accountability, de controle e fiscalização, formado por, no caso brasileiro, Ministério Público, Polícia Judiciária, como é o caso da Polícia Federal e algumas extensões, e o próprio Judiciário, aonde vocês devem acompanhar o noticiário diário, né, da política brasileira e do funcionamento das instituições. Não é ocasional, 2, 3 vezes por semana você encontrar notícias de como no judiciário, eventualmente, decisões são pessoais, elas não são impessoais. Envolveram alguém que conhece um grande senador, envolveram alguém que de alguma mulher, a mulher do juiz está empregada. Quer dizer, tem uma multiplicidade de situações em que o requisito de impessoalidade e de acesso ao judiciário é limitado, né? É disso que eu estou falando aqui, né? Bom, outras implicações que podem ser consideradas é que o que está dito antes, esses 3 pontos mais importantes anteriores, eles implicam que os cidadãos individualmente, as associações civis e comunidades usufruam de fato de um grau de liberdade, de igualdade e de oportunidades para poder participar. Quer dizer, de novo, que não adianta enunciar como mecanismos constitucionais estabelecidos, etc., na lei, se efetivamente isso não tem eficácia em termos de oportunidade, de abrir oportunidade para as pessoas efetivamente participar. É claro que aqui é preciso lembrar o seguinte, essa possibilidade afeta o que nós estamos chamando de conteúdo da democracia, afeta o quanto mecanismos de igualdade e de liberdade são efetivos, né? Em segundo lugar, se os cidadãos dispõem de meios específicos, meios próprios, meios com características singulares para poder julgar, avaliar e reagir, se for necessário, né? Quando governos, líderes políticos, etc., asseguram ou não a efetividade dos princípios anteriores e dos procedimentos. E, finalmente, se o regime satisfaz as expectativas em termos de resultados, né? Vocês devem ter visto no texto do Larry Diamond e do Morlino que eles propõem, na verdade, eles desdobram esses princípios anteriores em o que eles chamam de 8 dimensões fundamentais eu vou passar isso muito rápido, porque isso está no texto, né? 8 dimensões fundamentais para desdobrar e para, digamos assim, qualificar o conceito da qualidade. Quer dizer, as primeiras 8 dimensões são eminentemente procedimentais. Quer dizer, aqui é preciso levar em conta o seguinte, eles estão fazendo referência a toda aquela literatura anterior da democracia, que, num certo sentido, dizia que a democracia se define pelos procedimentos. Uma vez estabelecido um core mínimo de procedimentos, você tem democracia. Estão dizendo, sim, isso aqui faz parte, né? São as 5 primeiras dimensões que, eu diria, se a gente olhar bem, elas são procedimentais, mas elas envolvem conteúdo. Essa ideia de separar completamente procedimentos e conteúdo aqui, eu acho que padece, ela fica prejudicada, né? Quando eu falo em governo da lei, primado da lei, participação do demos, da maioria, competição no sentido que o Dow chama da contestação, todas as condições para que a contestação seja efetiva, eu estou falando ao mesmo tempo de mecanismos e de alguns elementos como igualdade, equidade, que são valores. Então, eu acho que é uma articulação entre procedimentos e conteúdos, né? E, finalmente, nesse caso, a dimensão de responsabilização ou de accountability de governo, líderes políticos, e aqui tem uma certa discussão que acabou se desenvolvendo em parte dos autores dessa literatura da qualidade da democracia. O'Donnell teve um papel mais importante nisso, porque foi o primeiro, num certo sentido, a formular, a definir accountability em termos, diferenciar accountability vertical da horizontal. Quer dizer, não é muito difícil diferenciar, né? Vertical entendida como direito de voto, o momento em que o demos intervém,
né, através de o quanto eleições permitem que a sociedade, de alguma maneira, altere os rumos da política pelo voto. Agora, a accountability horizontal, ela se realiza fundamentalmente, ele é interinstitucional, no sentido de que, baseado na teoria na doutrina da divisão de poderes, os poderes, de alguma maneira, não podem se anular, eles não podem ter força, ter autonomia, ter independência, ter poder maior do que o outro. Para poder, de alguma maneira, ter um efeito de fiscalização, é preciso que se preserve essas áreas de autonomia para que eles possam, digamos, exercer essas funções. Não é como às vezes aparece em partes da literatura, como uma espécie de uma teoria que tende ao equilíbrio. Não é necessariamente um equilíbrio, pode ser uma tensão. E a tensão não precisa ser pensada como um conflito inexpugnável, que, digamos assim, já que você tem um executivo extremamente poderoso, você não pode ter um legislativo que interfere. Ou ao contrário, se você tem um legislativo que de alguma maneira fiscaliza muito, não é? Impede a governabilidade. Quer dizer, eu acho que nós poderíamos pensar o problema, e eu acho que essa literatura nos estimula a pensar fora dessas contraposições muito acentuadas que, a meu juízo, empobrece a maneira de pensar o problema. Quer dizer, o problema aqui não é de tender a um equilíbrio necessário, que só quando alcança, então você tem o ponto, digamos assim, o ponto ômega do funcionamento intra-institucional. Não, o ponto é que envolve tensão. E o problema é que essa tensão e a maneira dele, ela está a serviço de alguma coisa que diz respeito à definição da democracia, que é a capacidade de fiscalizar, de observar, de controlar, de impedir malfeitos, como tem sido chamado ultimamente, e por aí afora. Tem alguns autores que foram mais adiante, disseram, bom, tudo bem, a accountability vertical e a horizontal são mais institucionais e a accountability social existe quando você tem, por um lado, mídia atuante, investigativa, presente e sociedade civil. Mas se você tiver mídia e sociedade civil, esses elementos acabam funcionando como uma espécie de estimuladores, como elementos de pressão sobre os outros dois termos da accountability, que seria o vertical e o horizontal. Bom, as duas dimensões seguintes propostas pelo Larry Diamond e o Leonardo Morlino envolvem fundamentalmente princípios, conteúdos, né? Que é, por um lado, o quanto numa democracia se efetivou a garantia de liberdades civis e políticas, não é? Isso não é difícil mensurar, não é? Claro, você pode sempre pensar isso numa dimensão mais subjetiva ou mais normativa, mas você tem como mensurar, não é, que segmentos da sociedade por exemplo, podem se deslocar no território, por exemplo, estão fora das áreas de risco que ameaça a sobrevivência, ameaça a vida. Não é? Quer dizer, toda a presença de forças, segmentos ou conglomerados que ameaçam a sobrevivência das pessoas envolve política de segurança, mas a questão de fundo que está envolvida diz respeito a uma liberdade a uma possibilidade de existência de liberdade que é fundamental do ponto de vista desses direitos implicados pela democracia. A segunda dimensão, a implementação da igualdade política, aqui aparece eu diria que aparece de uma maneira um pouco rápida no Larry Diamond e no Morlino, a ideia de que a implementação da igualdade política é uma condição dos avanços na direção da igualdade social e econômica. Mas está lá no texto. Eles não jogaram fora isso, tá certo? Isso vem, se vocês quiserem, em parte da tradição de crítica ao capitalismo e também do lugar que a crítica ao capitalismo e os movimentos de crítica tiveram em relação à democracia, mas eu acho que é um ponto extremamente importante, porque ele tende a enfatizar a ideia de que, alcançada a igualdade política, é possível, a partir da igualdade política, avançar na direção de elementos que são constitutivos de uma equalização maior, do que seria uma condição de igualdade fundamental na democracia. Bom, eu acho que esse é um ponto importante da discussão dessa literatura, porque é onde eu vejo que
essa literatura faz um resgate mais explícito da conexão teórica entre o conceito de democracia e o conceito de cidadania. E essas duas tradições estavam meio separadas por uma série de razões, não é, que não cabe analisar agora. Mas se vocês pegarem aí uma parte importante da literatura da ciência política norte-americana, demorou um pouco para ela voltar. Agora tem uma série de autores que estão, de novo, fazendo essa conexão. Mas eu acho que o ponto, do ponto de vista teórico, o ponto pelo qual a conexão pode ser feita é esse aqui. Quer dizer, há uma fonte teórica que faz essa conexão, está nesse aspecto que a abordagem da qualidade da democracia, de alguma maneira, está sugerindo, né? Bom, a última dimensão, de novo aqui, ela se refere a procedimentos na linguagem desses dois autores, né? Mas eu tenho dúvida se essa é a melhor maneira de qualificar, né? Quando eu estou falando de responsividade, entendida como não apenas a tomada de decisão, mas a capacidade efetiva dos governos de responder à expectativa, eu acho que é mais do que um procedimento. Está envolvido aqui uma dimensão em que a realização prática, concreta da democracia realiza, de alguma maneira, o que as pessoas têm como ideal. Quer dizer, na democracia, não é possível alcançar determinadas coisas que, fora de um sistema democrático, não é possível. Então, eu acompanho o raciocínio, eu acompanho o argumento, mas eu apenas agregaria isso. Eu acho que quando nós estamos falando dessa dimensão que liga procedimentos com conteúdo substantivo, não é, nós estamos, de novo, remetendo para a perspectiva propriamente normativa da democracia, né? A pergunta que poderia ser colocada aqui é como é que a responsividade pode ser medida, né? E eu acho que isso tem uma indicação interessante no texto, que eles estão dizendo, você verifica a efetividade da responsividade verificando se as leis, normas, ação institucional, o modo como orçamentos são definidos e são gastos, né, atendem aos interesses dos cidadãos na sua condição de eleitores, na condição que, como eleitores, eles tendem a definir, né? Bom, tem uma sugestão no texto que eu acho que poderia ser resgatada para a nossa discussão. Eu gostaria de ver vocês discutindo um pouco isso depois, né? O quanto isso pode ser tomado como um ponto de partida importante, interessante para a análise, que é a ideia de que a participação dos cidadãos, participação política, e os mecanismos de representação são os focos centrais da análise da qualidade. No fim, em última análise, eles estão dizendo, olha, tem várias coisas que podem ser medidas, mas você tem que medir, tem participação e o quanto participação se articula ou não se articula com o mecanismo de representação. Porque participação separada da representação sempre vai significar que aquela desapropriação de soberania que o sistema representativo fez, lembram-se da famosa conferência do Benjamin Constant em 1814 ou 16, se não me engano, né? A famosa desapropriação de soberania separa, de um lado o eleitor, o cidadão, de outro lado a representação. Quer dizer, o problema aqui é, tem algum vínculo entre essas coisas? Eles estão dizendo que se nós não formos capazes de resgatar isso, não é, perde-se como medir um elemento importante da qualidade, não é? O pressuposto é que se os cidadãos podem avaliar e controlar decisões vinculantes através das eleições da representação, eles têm como realizar interesses, têm como realizar, portanto, preferências, e desse ponto de vista seria Ninguém está dizendo aqui que não tem conflito, né? Tem conflito para realizar interesses, tem briga, tem competição, partidos, etc. Mas esse é o caminho pelo qual interesses se transformam numa matéria-prima da política e não uma coisa que aparece, digamos assim, apenas mencionada, formalmente mencionada em programas. Não, a ideia é que é um elemento central da ação política, né? E isso retoma um pouco essa afirmação que o Robert Dahl faz nesse livrinho novo chamado On Democracy, que é a ideia de que os cidadãos, finalmente, são os únicos juízes de seus interesses e das suas preferências.
Bom, eu acho que eu já comentei isso, mas a ideia fundamental é que os princípios de liberdade e de igualdade estão diretamente ligados, se eles realizam praticamente, através se eles conseguem realizar essa conexão através do sistema de accountability e de responsividade. Ambos, como nós podemos derivar da definição, supõem participação, supõem contestação e supõem fontes alternativas de informação sobre a ação política. Ambos supõem também a conexão entre as instituições correspondentes. Quer dizer, talvez isso sugira a ideia de que, na abordagem da qualidade da democracia, embora eu possa, do ponto de vista do conhecimento, ter um esforço de separação, de distinção analítica dessas diferentes dimensões, quer dizer, para fins de conhecimento, se eu não separar, eu embaralha, digamos assim, o fenômeno empírico embaralha, fica mais difícil de avaliar, de perceber. Mas, ao mesmo tempo, eles estão chamando a atenção que medir a qualidade é medir o quanto a conexão funciona. Há uma ênfase muito forte na ideia das interconexões entre esses princípios, entre esses conteúdos e as instituições, entre os procedimentos das quais as instituições são, digamos assim, o ponto importante, né? Bom, vocês podem imaginar, e provavelmente devem ter se feito essa questão ao ler os textos, a objeção crítica mais importante que aparece nessa discussão, ou uma delas, é a ideia de que os cidadãos que têm mais poder econômico, status, prestígio, não é, tendem a se autofavorecer mais com as políticas que eles adotam por causa de ter maior poder, né? Evidentemente, isso implica num desequilíbrio, numa desequalização dos dois princípios, liberdade e igualdade. E aí eu acho que a sugestão esse é o ponto em que eu acho que a sugestão do Tchevorsky se atualiza. O Tchevorsky está falando uma coisa interessante lá sobre a abordagem da qualidade, mas está meio perdido no meio da entrevista. Eu acho que está meio perdido no meio da entrevista, né? Essa é a minha leitura. Mas eu acho que aqui a gente atualiza. Quer dizer, o ponto é que, na discussão da qualidade da democracia, nós precisamos ver o quanto o dinheiro interfere na realização dessas várias dimensões que são fundamentais do ponto de vista das promessas democráticas, do conteúdo democrático, do funcionamento. Se isso interfere, se isso não tem como controlar, se em relação a esta, digamos assim, a esta dimensão da sociedade democrática, né, das sociedades complexas, desiguais, que ao mesmo tempo são democráticas, se não tem como resolver essa interferência do poder econômico do dinheiro, então o questionamento é muito mais grave. A dúvida é muito maior, então não tem saída. Bom, eu sugiro, o caminho por onde eu sugiro para enfrentar o problema é, primeiro, examinar o papel do chamado primado da lei, rule of law. A lei vale para todo mundo ou a lei vale só para alguns? A função da legislação e dos mecanismos de regulação. Regulação de eleições, regulação de campanha eleitoral, regulação da intervenção do poder econômico. Tem mecanismos? Eles são eficientes? Eles funcionam? Eles regulam efetivamente? Ou eles são uma forma de camuflar o problema e deixar... quer dizer, veja, num certo sentido, não é fácil, essas não são questões fáceis, né? Vocês devem estar acompanhando um pouco o debate da reforma política. Tem agora uma proposta de adotar financiamento público, né? Uma parte dos que são contra o financiamento público, dos que argumentam contra, dizem, bom, você faz financiamento público de campanha eleitoral na suposição de que o financiamento público eliminaria o financiamento privado e, através de uma série de mecanismos, o financiamento privado se insurge pelas portas do fundo e influencia. Bom, então, isso para dizer que o problema não é fácil, não é que alguém tem uma solução muito mais fácil do que o outro lado. Não, esse é um problema complicado. O ponto sobre o qual eu acho que nós precisamos discutir, eu queria propor na discussão com vocês, é se é possível, através
do rule of law e da legislação, de mecanismos de regulação, se é efetivamente possível alcançar algum nível de controle dessas coisas, né? E claro que isso vai junto com a efetividade dos mecanismos judiciários, equidade do acesso a tribunais e os mecanismos de contenção que os tribunais, que a justiça representa do ponto de vista dessa desigualdade que decorre de sociedades de mercado desiguais, complexas, etc. Quer dizer, tudo isso faz parte da realidade. Tá certo? Quer dizer, se vocês quiserem, há um retorno da literatura marxista aqui, uma literatura marxista crítica, capaz de, não é? Que é de reconhecer que tem desigualdades nas sociedades de mercado, tem uma enorme desigualdade. E elas têm impacto sobre a política. Então, do ponto de vista da teoria democrática, ou eu encontro um ponto aqui em que isso, de alguma maneira, se submete à teoria e à concepção, ou não tem saída. Ou então é melhor dizer, bom, tudo bem, todos esses valores da igualdade, da liberdade, eles são muito interessantes, mas eles não se... Né? Então, razão pela qual, uma das perguntas é, a legislação e o rule of law permite fazer a contenção e o controle? Os mecanismos judiciários, através dos quais as leis e as normas se fazem efetivas, não é? Têm equidade, têm suficiente acesso para que os diferentes segmentos das sociedades desiguais possam interferir. E, finalmente, o direito de organização e de informação autônoma e independente é real. Ou o direito de organização, porque, veja, o direito de organização e de informação são funções absolutamente centrais para um dos princípios que o Dow define como, digamos assim, definidores do conceito, contestação. Só tem contestação em relação a quem tem poder se você tiver possibilidade de organização alternativa, autônoma, contraditória, não é? Direito de organização, direito de informação. Organização do quê? Partidos, associações civis, centros de pensamento, formas de contestação do ponto de vista ideológico, organizações corporativas, sindicais, quer dizer, organização no sentido amplo. Naquilo que, num certo sentido, num determinado momento da discussão e do debate sobre a transição do autorismo para a democracia, apareceu como lugar central da chamada sociedade civil. Houve uma recuperação do conceito de sociedade civil pela literatura da transição, né? O'Donnell Schmitter, se vocês quiserem, mas muitos outros autores. Sem sociedade civil não vai ter transição e depois não tem uma democracia que tenha duração, continuidade no tempo. Bom, eu acho que precisa discutir isso. Porque, num certo sentido, se nós olharmos vários casos, discutir para enriquecer teoricamente ou para contestar, não estou dizendo que necessariamente é para eliminar, né? Mas discutir porque você olha vários casos na América Latina e mesmo no Brasil, a sociedade civil teve um processo de crescimento na fase da resistência, teve um processo de fortalecimento, de constituição, de formação em alguns casos, né? Na medida em que alcançou alguns níveis de democratização, de consolidação, a sociedade civil se estabilizou e depois ela começa a diminuir a intensidade da sua participação. E ela progressivamente deixa de ser um fator muito importante do ângulo dessas questões, que dizem respeito a acionar mecanismos, ser capaz de controlar formas pelas quais a desigualdade na disputa se coloca. Bom, então, eu quero apenas chamar a atenção que esse é um ponto que merece discussão, né? Ainda como possibilidade de responder à questão das desigualdades, né? O impacto que a desigualdade que decorre do mercado implica sobre a dimensão da política. Eu acho que isso remete para uma pergunta sobre a efetividade dos mecanismos de participação, sobre o papel das instituições de representação e o controle cidadão dos políticos, do governo e das instituições. Há uma premissa aqui, não é, que essas coisas, essas efetividades, esses funcionamentos, partem da premissa, da noção de que as instituições, por um lado, são adequadas
por outro lado, elas funcionam devidamente e abrem um espaço para a cidadania. Se as pessoas não têm essa percepção, se os atores do sistema não têm muita clareza quanto à possibilidade que as instituições oferecem nesse sentido, é possível que a sua própria perspectiva do que o regime ofereceria nessa direção fique prejudicado. Então, eu queria apenas, com essas questões finais, sugerir algumas áreas de debate que a gente precisaria provavelmente enfrentar nas próximas semanas, nos próximos meses, para avançar nessa discussão. Quer dizer, o conceito de qualidade precisa ser melhor qualificado. Eu acho que é um ponto de partida extremamente útil, um ponto de partida vale. Eu, particularmente, acho muito interessante que o conceito parta de uma premissa normativa pelo qual os autores dizem: nós queremos melhorar o sistema, nós queremos que o sistema alcance padrões capazes de se comprometer com o desenvolvimento humano das pessoas, com o desenvolvimento humano. Eu acho isso um ponto de partida extremamente útil, mas eu estou consciente, eu estou de acordo que é preciso, talvez, dar mais conteúdo efetivo para o modo como essas noções se transformam em categorias analíticas. Em última análise, o problema é que essa proposição, essa abordagem, a novidade que essa abordagem traz, a sua eficácia vai depender do quanto as categorias analíticas derivadas vão me permitir diferenciar modelos de democracia. Se não permitir isso, nós temos um problema, nós retornamos ao ponto de partida. O tema do financiamento de campanhas é um exemplo apenas, né? Eu acho que seria possível nós fazermos uma lista de exemplos, enumerar uma série de outras coisas que envolvem, mostram como o poder econômico, prestígio, várias dessas coisas, status, etc., acabam tendo um efeito muito forte do ponto de vista da equidade. Colocam em questão a equidade, né? Então, desse ângulo, eu diria o seguinte: eu não sei se vem antes, mas eu acho que o controle envolve mecanismos de accountability. Quer dizer, num certo sentido, a accountability está a serviço do controle. O conceito de accountability, né, o conceito de que você tem um sistema de procedimentos, normas, regras, procedimentos, o que é aceitável se fazer na responsabilidade de serviços públicos ou de adoção de políticas públicas. Quer dizer, um conjunto de coisas desse tipo, né? A ideia é que, se isso efetivamente constituir um sistema que funciona adequadamente, ele implica um elemento de controle. Quer dizer, o controle não, quer dizer, controle que, em última análise, pelo argumento que está apresentado aí, por essa lógica, controle que, em última análise, digamos assim, qualifica essa função do cidadão que, diferentemente de qualquer outro regime, na democracia, no momento em que ele avalia a política pública, o resultado, ele pode mudar. Se ele não pode mudar, vamos falar português claro, a ideia de autogoverno cai. Como que é autogoverno se quem efetivamente participa de alguma maneira não tem como interferir? Agora, é que nós, ou uma parte da literatura, ou uma parte da ideologia, aí depende da leitura que se queira fazer, jogou muita ênfase na imagem clássica, em que estava o cidadão na ágora decidindo direto. Não quer dizer que ele vai decidir sobre absolutamente tudo, todo momento, o tempo todo, e não vai fazer mais nada na vida. Mas você tem que ter algumas instâncias em que ele efetivamente, se ele fizer umas tantas coisas, ele está produzindo efeitos que alteram os rumos da política, que, em última análise, tem que ver com a vida dele, né? Então, o controle é pensado nesse sentido. Quer dizer, o controle é necessário para retomar um outro aspecto do problema, né? O controle é necessário porque, digamos assim, embora
governantes sejam autorizados, recebam autorização para exercer o poder de quem tem soberania, que são os eleitores, embora eles sejam autorizados, não é? Como os federalistas, principalmente, né? Os pais da democracia americana perceberam com muita clareza, foram talvez quem melhor formularam em termos práticos, não digo filosófico. Filosófico tem uma tradição enorme, mas em termos práticos, eles foram os primeiros que tocaram e disseram, olha, se você deixar na mão dos caras, tem textos assim, tem frases textuais, que eles estão dizendo isso assim, desse jeito que eu estou dizendo. Se você deixar o poder na mão dos caras, eles vão querer cada vez mais poder, e vão exorbitar, e vão abusar. É preciso criar mecanismos que você controla. Não é? Então aparece o Hamilton, todos eles estão dizendo coisas muito nessa direção, né? Nos federalistas. Então isso para dizer que o controle é a adoção de uma dimensão procedimental que permite antecipar o abuso, né? O controle é a antecipação do abuso do poder. Mas tem um outro lado dessa ideia, dessa mesma noção, dessa mesma dimensão, que é a ideia de que você controla porque o outro pode abusar. Mas o controle não está só a serviço de negativo de evitar o abuso, ele está a serviço de que quem tem a soberania possa, de alguma maneira, exercer a soberania, exercer o direito de escolha e de interferência. Então, desse ponto de vista, eu acho que é interessante na sugestão da abordagem da qualidade da democracia, que eles estão dizendo a accountability tem que ser pensada como casada com o conceito de responsividade, que é o mecanismo, que é a dimensão através do qual governos, partidos e políticos não é, se obrigam, estão motivados, mas ao mesmo tempo estão condicionados a responder à expectativa dos eleitores. Quer dizer, há um vínculo aqui entre o ato de votar, a ação política envolvida na escolha de um partido, na escolha de governo, na decisão eleitoral, não é? Com os possíveis resultados práticos que isso... Quer dizer, aqui de novo, não é? De novo, lendo esses autores, eu li várias vezes, vai, volta, pega outro, pega o crítico, lendo, eu acho que é interessante, mas eu percebo, eu não estou dizendo que eu tenha resolvido esse problema, eu não escrevi esse outro livro ainda, posso até ser que vai escrever, mas eu noto que falta na literatura uma capacidade, nessa literatura, uma capacidade de mostrar mais como, ao invés de você usar essas categorias para separar, valores de um lado, conteúdos do outro, procedimentos do outro, isso é um milieu, né? A democracia envolve essas... E exatamente o que há de interessante na abordagem é flagrar a possibilidade desses elementos estarem atuando articuladamente, conjuntamente, ou não. Se eu for capaz de mensurar isso, eles estão dizendo, se eu conseguir ferramentas analíticas para mensurar isso, eu estou oferecendo a possibilidade de saber que se esta democracia tem mais ou menos qualidade do que a outra. É um pouco essa questão, eu acho.